Boa tarde. Meu nome é William, sou professor aqui no DCC e hoje eu vou dar uma palestra, ela vai ser um pouco mais conceitual, sobre biometria. Normalmente eu dou uma palestra sobre vigilância e mostro a biometria como aplicação. Hoje eu vou dar uma palestra sobre biometria e vou mostrar aplicações em vigilância, como que a gente usa, quais são os desafios que eu tenho quando eu vou aplicar biometria em vigilância e por que eu preciso de biometria na área de vigilância. Só uma introdução rápida aqui. Eu tenho esse grupo de interesse aqui no departamento, o Smart Surveillance Interest Group, e o foco desse grupo é justamente em surveillance. Quando eu falo surveillance, na maioria dos casos, é vigilância visual, então você tem câmeras e você quer entender o que está acontecendo no ambiente, não é simplesmente armazenar os dados e uma pessoa ir lá e tentar analisar, mas que também você quer interpretar o que está acontecendo, ou seja, assim como num carro autônomo, você quer ter algoritmos que entendam o que está acontecendo no mundo. Então esse é o nosso foco na parte de vigilância e biometria. Eu vou falar mais bem detalhado sobre o que a gente quer reconhecer principalmente os agentes que atuam na cena, que são os seres humanos. Então aqui, se vocês olharem esses problemas, esses tópicos de pesquisa que a gente trabalha, a maioria deles envolve seres humanos, porque no ambiente de vigilância, quem vai fazer alguma ação são os humanos, os humanos suportados por objetos, mas eu quero entender e identificar os humanos. Por isso que a parte de biometria aplicada à vigilância é muito importante. Não adianta eu saber o que está acontecendo e não saber quem fez. Imagine se eu quero resolver um crime, eu tenho lá o vídeo gravado, ou o vídeo que está acontecendo no momento, e eu não consigo identificar quem é o suspeito. Não adianta, não é útil. Então eu quero tentar fazer, nem que eu não consiga identificar, a gente vai ver aqui os problemas da identificação, mas se eu conseguir achar um conjunto de candidatos a serem suspeitos, já ajuda bastante. Então, ao final dessa palestra, se eu conseguir que vocês entendam por que vocês estavam escaneando o crachá com um tablet e não tirando uma foto, para identificar vocês, já estou feliz. Então vamos lá. Como falei, vai ser mais conceitual, então vai ter umas equações ali, mas é importante saber esses conceitos de biometria, para vocês, lá quando vocês forem votar, entender o que está acontecendo, porque hoje em dia fala-se biometria, urna eletrônica, digital, não necessariamente é só digital, tem várias e várias biometrias, biometric traits, que são utilizados. Digital é uma delas, e nem a melhor. Então, qual que é a ideia de biometria? O que eu quero? Eu quero, basicamente, estabelecer uma identidade para um indivíduo. Quero saber quem é. Então, esse aqui é o objetivo principal de biometria. Aí você pode falar, mas você faz isso com senha. Você está lá no teu computador, você digita a tua senha. Mas tem uma diferença. Em biometria, é o que você é, usando utilização de senhas, é o que você sabe, Então, minha senha é 1234, eu sei que é 1234, falo para alguém, essa pessoa consegue acessar a minha conta com a minha senha, sabendo a mesma coisa. Agora, com biometria é mais difícil, porque é uma característica sua, Pode ser uma característica física, característica química ou característica comportamental. A outra pessoa não consegue copiar, ou pelo menos é extremamente difícil de copiar dependendo da biometria. Obviamente que tem ataques, que a gente chama ataques ao sistema biométrico, que eu tento, que a gente chama de spoofing, que eu tento burlar o sistema. Eu pego uma foto e falo que eu sou a outra pessoa. O sistema tem que ser capaz de identificar que alguém está tentando se passar por mim. Se fosse uma senha, não ia ter como. Eu só digito a senha, se duas pessoas digitarem a senha correta para um dado usuário, resolveu o problema. Em biometria, não. Se o sistema tiver uma maneira de detectar esse spoofing ou esse ataque,
você só vai conseguir acessar com a tua informação biométrica, né? Seja ela face, seja ela impressão digital, seja íris, seja o DNA, né? Qualquer informação que é sua, né? Então, se por um lado é mais seguro por ser seu, pode ser inseguro também, porque a hora que roubar essa informação, roubou, né? Você não consegue criar uma nova impressão digital, né? Você não consegue ter uma nova íris, né? É complicado gerar uma nova informação biométrica sua, né? Então, os sistemas tentam ser protegidos quando alguém rouba uma informação e tenta usar, né? O contrário de senha. Alguém roubou tua senha, você vai lá e troca e pronto, né? Só não contar para ninguém. Então, o importante é, biometria é o que você é e não o que você sabe. E tem duas tarefas principais em biometria. A primeira é a identificação, né? Que você quer identificar um indivíduo, ou seja, você quer saber a identidade dele. Te dou uma foto, me diga quem é. Essa é a primeira tarefa, que é a tarefa mais difícil. A segunda, que é mais comum, que vocês veem, por exemplo, quando vocês vão no caixa eletrônico sem o cartão, você coloca a tua agência e tua conta, aí você vai lá e coloca digital e ele fala, ok, é a tua conta. Isso se chama verificação, né? Você fala que a tua identidade é tal, ou seja, você passou a conta, você passou a agência, então só pode ter uma pessoa atrelada àquela. E aí você coloca a tua digital. Lembre-se que quando você se registrou, se cadastrou no banco, abriu a conta, né, alguém foi junto com você no terminal, né, ou na mesa do gerente, que você coletou a tua identidade, né, as tuas digitais, pela primeira vez, né? Então esse processo, quando você coletou pela primeira vez, foi supervisionado. Então alguém que estava com a tua identidade falou, não, essa realmente é você. E aí você colocou a tua digital lá. Assim como é feito no cadastramento biométrico para a urna eletrônica, né? Você vai lá no que é TRE, você vai lá no TRE, coloca a tua digital, tem alguém verificando que de fato você é você, depois disso ele faz o casamento na urna eletrônica. Mas notem que ele faz o casamento simplesmente você falando, eu sou tal pessoa, e aí coloco a minha digital. Ele vai verificar, sim, é você. Mas é diferente da identificação, onde você simplesmente coloca a tua digital e espera que ele te reconheça, né? Então essa é a grande diferença dessas duas tarefas, e a gente vai ver que essa tarefa aqui de identificação é extremamente difícil. E identificação é como se eu tivesse que acertar a verificação múltiplas vezes, né? Isso vai ficar mais claro mais para frente. E aqui tem vários traits, né, que a gente chama biometric traits. São vários traços que são utilizados como biometria, né? Os mais comuns, íris, face, impressão digital, DNA. Aí tem traits mais comportamentais, fisiológicos, por exemplo, a maneira de andar, né? Alguns são mais acurados, outros não tanto, né? Então, e aí tem esse gráfico aqui, cadê? Deixa eu passar nesse gráfico. Que é o quê? Que é a distância do sensoriamento para biometria, né? Então, o que tem nesse eixo? É a distância que está o sensor de você e nesse eixo a acurácia, né? Então, quanto mais alto aqui, mais acurado, quanto mais à direita aqui, mais distante pode estar o sensor, né? Pensando no ponto de vista de vigilância, o ideal é que o sensor esteja distante da pessoa, porque você não quer ter interferência no que a pessoa está fazendo. Você quer que a pessoa faça o que ela quer e ainda assim você seja capaz de identificar quem está fazendo alguma atividade. Então, quanto mais distante aqui, melhor para vigilância. Mas vocês veem que tem essa caída, né? Então, você vê faces, né? Faces não está tão acurado aqui, está no meio, mas também não está muito perto da origem, né? Se for ver perto da origem, tem íris, impressão digital, DNA. Por quê? Impressão digital, você precisa colocar teu dedo no sensor, então você tem que interagir com o teu sensor. Íris, você tem que estar próximo
da câmera que vai coletar, porque senão tem muita interferência no ambiente, né, iluminação, que não vai funcionar o reconhecimento de íris. DNA, você tem que coletar uma amostra, né, uma amostra biológica para eles fazerem o exame, né? Então, tudo que funciona muito bem está aqui com um sensoriamento muito próximo, ou seja, o usuário precisa colaborar com a aquisição, né? Se você olhar do ponto de vista de vigilância, o usuário não quer colaborar com a aquisição, né? Geralmente, por que eu estou vigiando alguma coisa? Porque vai acontecer alguma coisa errada, vai acontecer um crime. E as pessoas que fazem crime geralmente não querem aparecer, né? Elas não vão chegar lá e colocar digital, elas não vão ficar olhando para a câmera, né? Então essa é uma grande dificuldade. Conforme você vai movendo para a direita aqui, você vai perdendo a acurácia, né? Até chegar nesses traits que são mais, que você consegue fazer a distância, né? Por exemplo, o gate. O gate, se você tem uma câmera colocada aqui, a pessoa está andando no ambiente, você consegue reconhecer quem é pelo modo de andar. Só que, como já dá para ver aqui, ele não é tão apurado, né? O resultado não é tão bom. Provavelmente vai ser mais útil para você conseguir filtrar suspeitos, mas não para chegar lá e falar, esse é essa pessoa, né? Aí você tem que usar alguma dos traits daqui. Então esse é o trade-off que tem em biometria. Você não consegue, né, atualmente, fazer um sensoriamento à distância e ter uma acurácia muito alta, né? Você fala, mas o Facebook consegue lá a acurácia humana para faces. O problema de faces é que a face muda, né? Hoje eu coletei a foto do passaporte, amanhã estou diferente, né? Então você não consegue, não é uma biometria estável, né, como a íris, que dificilmente muda ao longo do tempo. Seria perfeito se você conseguisse reconhecer a íris à distância, né? Seria o melhor trade-off seria esse, porque a íris, depois eu vou mostrar, tem resultados teóricos que ela é ótima para biometria. Então vamos para o sistema de vigilância, né, do sistema biométrico. Quais são os passos envolvidos em biometria? Primeira coisa, enrollment, que é o registro do usuário no sistema, né, que é aquele lá quando você vai no banco ou vai no TRE, ou no Detran, você coleta seus dados biométricos e fica armazenado numa base de dados, né? Então ele vai coletar os dados biométricos, vai ficar armazenado numa base de dados, e depois tem a fase do reconhecimento, né, que pode ser identificação ou verificação. Então são esses 4 módulos que são necessários para efetuar, né, um reconhecimento biométrico. O sensor, teste de qualidade, né, porque não adianta você tira uma foto e a pessoa está de costas, não vai conseguir fazer reconhecimento de faces, né? Então tem que ter um pré-processamento para garantir que de fato a biometria que você tem no teu sistema, né, que for armazenada, é aquela que está sendo coletada agora, né? Armazenei fingerprint e vou reconhecer faces, não vai funcionar, né? Por exemplo, íris. Íris é tão boa que se você coleta do olho direito, não funciona no olho esquerdo, né? Para a mesma pessoa, tem que ser no mesmo olho, né? Ela é tão distintiva que para a mesma pessoa não funciona, né? Os padrões que tem na íris direita são diferentes da íris esquerda. Mesma coisa para gêmeos, né? Face já não funciona para gêmeos idênticos, mas para íris funciona, até para a mesma pessoa. Aí tem a parte do casamento, né? Que eu vou apresentar o que eu coletei agora com o que está armazenado no sistema, né? Então eu tenho lá que a gente chama template armazenado no sistema e eu apresentei a amostra que foi coletada agora, a foto que foi tirada agora. É da mesma pessoa ou não, né? Esse é o match. E depois tem o sistema, que é como organizar esses passos aqui. O sensor, basicamente, se eu estou fazendo o reconhecimento de faces, é a câmera, né? Eu vou tirar a foto da pessoa. Se for digital, eu tenho lá um sensorzinho que coleta as digitais, íris, câmera, dependendo da biometria, eu tenho outros sensores, né? É importante que esses sensores sejam bons, né? Não adianta eu tirar com uma câmera com qualidade muito baixa uma foto que provavelmente ela não vai ser útil na hora do reconhecimento. Por exemplo,
eu faço, se fosse, vamos supor que o TRE fizesse reconhecimento de faces em vez de digital. Eu vou lá no TRE, tiro uma foto com uma câmera, e aí no dia que eu vou votar, tiro foto com o celular. Já não vai funcionar. A qualidade do sensor tem que ser boa, né? Tem que ser controlada para garantir que esses dados sejam bons, porque já é difícil devido a mudanças da biometria, devido a ruído. Se você aumenta o ruído aqui na etapa de sensoriamento, você vai ter mais problemas ainda. Depois, você coletou esses dados, você vai fazer o pré-processamento. Né? Por exemplo, se você vai coletar impressões digitais, você vai tentar equalizar o histograma da imagem, você vai tentar reforçar as bordas, para que, quando você for extrair as características, que a gente chama feature extraction, esses dados sejam bons. Né? Então, você faz um pré-processamento, né? Além de verificar a qualidade dos dados, ou seja, estou capturando o que eu quero, sim, passo para frente. Então, agora eu vou para o processo de extração de feature, que é, dado que eu tenho essa foto, né? Aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma impressão digital, eu não eu não deixo armazenado esses dados aqui lá no meu sistema. Eu pego as minúcias, que a gente chama, que são esses vales e reads que eu tenho no dedo, e armazeno essas informações. Né? Então eu tenho essas posições onde eu tenho ligações, por exemplo, na minha digital. E eu armazeno isso aqui. Né? Isso que a gente chama de template. Isso que vai ficar na base, né, lá na base de dados. Isso que tem que ser muito bem protegido. Porque se eu pego essa informação e outra pessoa tem acesso, ela pode se passar por mim, né? Porque a minha digital virou isso aqui, íris vira esse código aqui, depois eu vou mostrar um pouquinho como chega nisso, e faces vira algum descritor qualquer, né? Sei lá, vou pegar algum, aqui ele está usando um descritor LDA, eu vou pegar essa informação, fazer uma transformação de maneira que fique compacto e discriminativo, principalmente discriminativo, porque quando eu armazeno isso, eu quero poder separar depois, né? Porque eu quero dizer, não, isso aqui veio da pessoa A, isso aqui veio da pessoa B. Eu nunca posso assumir que as pessoas são boazinhas, né? Eu não posso assumir que ninguém quer atacar o sistema. Então eu quero fazer o mais discriminativo possível. E a hora que eu fiz a extração, agora eu vou fazer o casamento. Né? Tem duas abordagens. Uma é por matching, considerando uma medida de similaridade, né? Ou seja, tenho essa informação aqui da íris que está lá no meu banco de dados, no meu template. E agora eu tiro uma nova foto e extraio essa mesma informação. Eu vou pegar esses dois códigos e comparar. Né? Então eu posso usar uma medida de similaridade que vai dizer, provavelmente esses dois são da mesma pessoa, né? Então eu estou usando uma medida de similaridade, que seria o match score, né? O score do casamento das duas biometrias, ou de similaridade, quão distintos são eles, né? Que aí a gente chama de distância. Né? Então quando quem mexe com isso vê lá distância e similaridade, né? Então um é match, ou seja, quanto maior, melhor, e outra distância, quanto menor, melhor. Né? Quanto mais próximo, melhor. Ou seja, eu posso falar que vem da mesma pessoa. Notem que eu sempre quero falar, isso aqui vem da mesma ou não. Esse é o objetivo da biometria. Depois eu integro tudo isso no sistema. Né? Então imagine que aqui eu tenho o usuário, vou coletar os dados biométricos com o sensor, tenho a estimação de qualidade, que vai dizer, não, está ok, eu posso usar essa digital, vai fazer lá o pré-processamento, extrair as características, né? Vai sair da foto que eu tenho da digital, vai extrair as minúcias, e aí ele vai, dependendo se eu estiver fazendo o registro, né, o cadastro do usuário, ou eu estiver reconhecendo, se eu estiver fazendo o registro, eu vou pegar esse template, né, essas features que foram extraídas, e jogar no banco de dados e deixar lá para quando eu precisar, junto com informações do usuário. Né? Eu vou colocar no banco, eu coloco a digital,
associo a conta corrente, né? Então aqui eu vou ter esse template, né, que é essas minúcias da digital, eles vão estar associados ao número da conta, o saldo e tudo isso, né? Porque no final das contas é isso que eu quero usar a biometria, eu quero colocar minha digital e quero acessar minhas informações do banco. Se eu estiver na etapa de reconhecimento, aí eu venho para cá, extraio características, tenho o módulo que vai fazer o casamento do template que está armazenado lá no banco de dados com o template que ele acabou de ser coletado. E ele vai falar, é da mesma pessoa ou não. Ele vai dar o score aqui. Lembrem-se que eu sempre vou ter um limiar, né, um limiar de uso do sistema. Esse limiar vai dizer, dado a similaridade que eu obtive, isso eu posso acreditar que vem do mesmo indivíduo. Opa, o score que eu obtive é muito baixo, está abaixo do limiar. Então eu vou falar que não é a pessoa correta, é um impostor. Né? E aí eu dou, a aplicação entra aqui. Né? Então aqui você faz o que você quiser. O reconhecimento biométrico está aqui dentro e aqui você usa em qualquer coisa, seja ele para autenticar, por exemplo, entrar aqui nessa sala ou para acessar a conta do banco. Isso já é aplicação, não é, já sai do escopo da biometria. E notem que quando eu estou fazendo verificação, tem essa claim da identidade, né, que é quando eu coloco minha conta e minha agência, eu estou falando, eu sou essa pessoa. O sistema biométrico só vai confirmar se você é ou não. Né, esse é o objetivo. Então, que é justamente esse match um para um, né, que é a verificação, que eu vou falar. Eu estou falando que eu sou essa pessoa. Aí está aqui minha foto, confirme. Sim, você é essa pessoa. A verificação faz isso. Né? Então você tem o sensor, extrai os dados, e aí você vai ter o que você acabou de extrair, você tem a identidade que você está claiming, né, o nome, né, o indivíduo que está falando que você é, entra aqui, faz o casamento do que você coletou com o que estava armazenado. Notem que o que está armazenado aqui foi sancionado por alguém. Quando você foi no banco, alguém estava junto com você para ter certeza que você é aquela pessoa. Quando você vai no Detran, alguém está junto com você, olha o teu documento para saber que você é aquela pessoa. Então, esse lado aqui é o lado correto. Então, agora você tem que, né, fazer com que o sistema acredite que quem está entrando por aqui é o mesmo que está aqui. Daí, se o sistema acreditar, ou seja, estiver acima de um limiar, ele vai falar que é um match e vai falar, ok, é genuíno, né, que é aqui, ou é um impostor. Impostor é quando o sistema fala, não, eu não tenho confiança suficiente para dizer que você é você. Né, coleta os dados de novo ou se cadastra, né, porque não tenho confiança em garantir que você é você. Então esse é o match 1 para 1, a verificação. A outra tarefa é o match 1 para N, que é a identificação. A diferença está aqui. Antes eu tinha um template só, né, que eu estava claiming, né, eu sou essa pessoa, então ele vai lá e pega aquele template. Agora eu simplesmente chego no sistema, paro na frente da entrada e ele vai falar quem eu sou. Né? Vocês percebem que é muito mais difícil isso. Depois eu vou mostrar quão complicado é fazer a identificação comparado com a verificação. Então eu tenho lá N indivíduos registrados no sistema, eu vou coletar meus dados como fazer no outro e vou tentar casar com cada um deles. Então eu tenho duas saídas aqui. Ele vai falar, você tem a identidade tal, ou você é desconhecido. Ou seja, eu não consegui fazer matching com nenhum desses. Né? Então eu falo, você tem uma identidade desconhecida. Para que é bom isso? Identificação positiva. Eu chego na frente do sistema e o sistema me fala quem eu sou. Né? Imagine se vocês pudessem chegar lá no banco e sacar dinheiro sem falar qual que é a tua agência e qual a tua conta e não ter o cartão. Ou se perde o cartão, esqueceu a agência e conta. Chega na frente, coloca digital, pronto, sai dinheiro, você sabe qual conta você está. Né? Ele descobre qual conta você tem pela tua biometria. Isso é possível, só que tem chance maior de erro, depois a gente vai ver por quê. E outra é identificação negativa.
Você chega lá falando, eu sou tal pessoa. O sistema vai lá, não, você não é essa pessoa, você é outra pessoa. Eu, por exemplo, quero votar múltiplas vezes. Vota uma vez, já marca lá como votou. Se o sistema de votação fosse identificação, ele ia descobrir que você já votou. Né? Só que é verificação. Né? A verificação é, eu apresento o meu título e ele vai dizer, ok, você pode votar porque você é você. Né? É 1 para 1. Se fosse identificação, ele falaria, você é o fulano e você já votou, então você não pode votar de novo. Só que dificilmente a gente vai ter um sistema de identificação para coisas críticas. Né? Eu vou mostrar depois que é muito mais fácil de errar na identificação do que na verificação. Né? Então não dá para esperar que a gente vai lá chegar na conta no banco e tirar dinheiro sem pelo menos colocar a agência e a conta. A gente não vai votar sem o título, né? Sem falar quem é você, né? Infelizmente. Pelo menos não com as biometrias que a gente usa hoje em dia. E para garantir que as biometrias, né, sejam bem coletadas, tem especificações. Né? Essa aqui são padronizações, essa aqui é para documentos de viagem. Né? Por exemplo, passaportes, vai tirar algum visto, dependendo do país, eles te dão algum guia de como você deve tirar a foto. Né? No caso aqui você está tirando a biometria facial. Né? Não pode usar óculos, não pode cobrir o rosto, não pode ter expressão alterada, né? Sempre com expressão neutra, não pode ter iluminação, o fundo tem que ser constante. Isso para garantir que você não tenha muita variabilidade na hora do casamento. Mas isso não adianta muito, né? Porque tem variabilidade inerente da biometria. Né? Então, o que você tem? Você tem a variabilidade, você vai coletar os dados da pessoa, guardar vai coletar o template e guardar na tua base de dados. Se você coletar outra imagem, né, outro template da pessoa, se der um casamento exato, provavelmente está sendo um ataque, né, que a gente chama de replay attack. Você coletou o dado, aí você guardou o template, você roubou aquele template e tenta mostrar o próprio template, porque a chance de não ter nenhum ruído é baixíssima. Então, se você apresenta 2 templates iguais, você desconfia que você está sendo atacado. E isso, né, pode ser essa variabilidade pelo sensor, né, que nem sempre você tem o mesmo sensor, a mesma qualidade, o mesmo ambiente que foi coletado, né, a iluminação muda um pouco, embora você tente deixar muito homogêneo. Então, a gente tem 2 tipos de variações. A variação intraclasse, que você tem o mesmo indivíduo e como que ele varia, e o interclasse, né, que são as diferenças entre 2 indivíduos. Né? Então, o que a gente quer? A gente quer ter uma pequena variação interclasse, ou seja, a pessoa não muda muito, a biometria da pessoa não muda muito, e uma grande variação interclasse, ou seja, a biometria de uma pessoa é bem diferente da biometria da outra. Só que isso não dá para fazer. Por exemplo, aqui tem a digital coletada para uma pessoa no dia X, no outro dia para a mesma pessoa. Você vê que diferente. Né? Você vai ter que lidar com esses problemas. Faces, aqui a pessoa bebê, aqui, né, criança, aqui um pouco mais velha. Né? Não adianta. É inerente da biometria essas variações. Por isso que não dá para confiar muito no sistema, dependendo qual biometria está usando, por exemplo, faces. E aí você tem, né, nessa variabilidade, você tem os scores. Quando você tem o match de 2 pessoas, eles dão, né, do mesmo indivíduo, ele te dá um score, você fala que é um genuíno, né, um score autêntico. Quando você faz a comparação de uma pessoa, da biometria de uma pessoa, com a biometria de uma outra pessoa, a gente fala que esse é o score do impostor, né? O resultado comparando uma pessoa com a outra. A ideia é que, se eu estiver usando medida de similaridade, isso aqui seja alto, ou seja, se for a mesma pessoa, o score vai ficar alto,
isso aqui seja baixo. Né? Então eu quero ter duas distribuições disjuntas. Uma aqui para impostor e uma aqui para matching genuíno, o que é difícil de conseguir. Então eu tenho algumas medidas para avaliar a performance do sistema biométrico. Né? Então aqui vai ter algumas definições, né? Que é o False Non Matching Rate, né? O FNMR, que é a probabilidade que duas amostras do mesmo indivíduo sejam consideradas como não casamento, ou seja, eu tenho duas amostras da mesma pessoa, qual a probabilidade que o meu sistema fale que elas não são a mesma pessoa? Vou tentar entrar no sistema, eu sou eu, nosso sistema não me deixa entrar, né? Ele acha que eu sou impostor. Isso aí seria o falso não match. E o falso match, né? False matching rate, que é a probabilidade que duas amostras de indivíduos distintos sejam incorretamente reconhecidas como match, ou seja, outra pessoa se passou por mim e o sistema permitiu, né? Por exemplo, né, o falso não match, 5 de 5%. É como se eu tivesse 5 autenticações em 100 tentativas, né, em 100 tentativas, de um usuário genuíno não ser bem sucedido, ou seja, um similar com senha é você errar a tua senha por 5 vezes em 100 vezes. Né? Então, se eu tenho FNMR de 5%, é como se eu tivesse errado minha senha 5 vezes em 100, né? Se ele for de 5%. FMR de 0,01 significa que é uma vez em 10.000 tentativas de autenticações, né, por um impostor aleatório, o sistema aceita. Né? Então é como se eu tentasse digitar, né, uma senha de 4 dígitos, 9.999, né, de 0 a 9.999. Eu acertaria uma vez em 10.000. Né? Isso parece difícil de acontecer, mas isso é perigoso. Né? Então, o que acontece? Aqui é só chato. Né? Se alguém te fala, né, se eu estou lá no sistema, eu sou genuíno, e alguém fala, não, você não, que nem aconteceu nas eleições passadas, o cara foi lá, colocou o dedo 3 vezes e eles não deixaram votar porque o sistema não aceitou. Isso é chato, né? Atrapalha, mas não é crítico quanto o outro. O outro é, eu fui lá, eu não sou eu, né, eu não sou a pessoa que eu estou claiming e consigo votar pela outra pessoa. É mais crítico. Né? Como se você permitiu o acesso de alguém que não está autorizado ao sistema. Né? Então, isso aqui é muito crítico e a gente vai ver que tem um limiar. Né? O limiar do sistema, ele é setado de modo a, dependendo do objetivo do sistema, minimizar esse ou minimizar esse. Você não consegue minimizar os dois, a não ser que o sistema seja ótimo, né? Que é aquele caso onde eu não tenho intersecção das distribuições. Então vamos deixar um pouco mais claro aqui. Então, com isso, eu tenho duas medidas importantes para a verificação, né? O false accept, né? False accept rate e false reject rate. Né? False accept é o score do impostor passa um dado limiar. Notem que eu estou usando medida de similaridade, então quanto mais alto, mais confiante eu estou que a pessoa é ela mesma. Né? Então, se o score de um impostor passar do limiar que eu estou usando, é um false accept, ou seja, eu aceitei uma pessoa que eu não devia aceitar. O oposto é o false reject. O score de uma pessoa genuína, ou seja, a pessoa que é de fato quem está claiming, ele ficou abaixo do threshold, ou seja, eu vou falar que ela não é ela. Né? Então tem esses dois, e isso gera o false acceptance rate e false rejection rate, que quem, né, estuda biometria está acostumado com esse tipo de curva. Né? Você vai ter uma curva ROC que vai gerar, né, num eixo uma dessas medidas, no outro outra dessas medidas. Vou mostrar mais para frente um exemplo. E você consegue comparar sistemas biométricos. Vai ser melhor que esse, baseado nessa curva. Mas antes disso, aqui eu queria mostrar a distribuição dos scores. Tenho duas distribuições aqui, né? Notem que eu sempre vou ter duas, né? Porque eu posso simplesmente, se eu considerar só uma dessas distribuições, eu consigo ter
um false accept de 0, né? Que é ótimo, não estou deixando nenhum impostor entrar no sistema, mas aí eu vou ter provavelmente um false reject super alto, né? Ou seja, é um trade-off, se eu melhoro em uma, eu pioro na outra. Então aqui à esquerda, né? Aqui é o score, aqui é a probabilidade de acontecer um dado né? Ou na distribuição de impostor, ou na distribuição de genuíno. Então, conforme eu vou aumentando o score, vocês veem que eles são genuínos, né? Os casamentos são genuínos. Conforme eu diminuo o score, os casamentos começam a ser de impostor. O ideal é que essa distribuição aqui estivesse nesse lado e essa distribuição nesse lado, e eu conseguisse achar um threshold que separasse os dois de forma ótima, né? Então, eu acharia um threshold que todo mundo para a esquerda é impostor, ou seja, casamento incorreto, todo mundo para a direita é genuíno, casamento correto. Mas isso dificilmente acontece em biometria, né? A não ser que você esteja com aquelas biometrias muito boas, DNA, por exemplo. Então, sempre você vai ter uma intersecção, né? Então, dependendo aonde você coloca o teu limiar, né, mais para a direita, mais para a esquerda, você está privilegiando um genuíno ou impostor, né? Se eu, nesse caso, não quisesse que tivesse nenhum impostor, eu moveria esse limiar até aqui, que todo mundo daqui para a direita é genuíno, né? Então eu colocaria limiar 76, eu pegaria a maioria dos genuínos, eliminaria todos os impostores. O problema é que eu estaria chateando muitas pessoas também genuínas, né? Porque todo esse pedaço aqui da distribuição de genuínos seria considerado como impostor, né? Então, para eu tirar uma conclusão a partir dessa curva, eu crio essa curva ROC, né? Que aqui eu tenho false accept rate, aqui eu tenho false reject rate, e para cada valor de limiar, eu crio um par aqui. Então, eu tenho limiar tal, vou criar um par, far FRR. Mudo o limiar e jogo e crio, né, para limiar passando do mínimo até o máximo, eu vou criar essa curva aqui. Quanto mais baixo, melhor. Se eu tiver uma curva que é um pontinho aqui no canto, significa que eu tenho 0 false accept rate e 0 false reject rate. Ou seja, eu não estou descartando nenhum genuíno e não estou aceitando nenhum impostor. Seria o sistema perfeito, novamente, complicado de conseguir. E aí, com isso, eu consigo comparar sistemas biométricos. Basicamente, eu ploto essas curvas aqui para os múltiplos sistemas. Então, quanto mais alto eu estou aqui, pior o sistema, né? Quanto mais baixo, então nesse caso, essa curva aqui seria com um sistema melhor, né? Aí depende do meu interesse, né? Porque aqui eu tenho um false rejection rate mais baixo, até aqui, passou, aqui eu já tenho no verdinho, né? Então aí depende do objetivo do sistema, né? Eu quero privilegiar impostores ou quero privilegiar genuínos. Dependendo do objetivo do sistema, eu vou escolher o limiar e vou escolher qual desses sistemas eu quero. Mas na prática eu consigo separar, né? Se eu tenho um sistema muito alto aqui, é inútil. Um sistema muito baixo aqui é um sistema que se aproxima do ótimo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre íris. 2 slides aqui. Reconhecimento de íris. Íris é uma biometria muito boa, né? Tanto que tem sistema que foi feito em 94, 2004 saiu esse paper do sistema patenteado, que é basicamente todos os sistemas biométricos que usam íris utilizam esse algoritmo ou variações desse algoritmo. Por que íris é bom? Então ele tem alta variação interclasse, ou seja, indivíduos diferentes são bem distintos, e baixa variação intraclasse, ou seja, amostras coletadas do mesmo indivíduo são muito parecidas. É estável, né? Ao longo do tempo a íris não muda muito, comparado com a face, né? Que pode mudar de um dia para o outro, né? Cresceu a barba, já muda. Ele não é sensível, né? Eu consigo deixar ele robusto à rotação, ele não é sensível à iluminação
não é bem verdade, porque dependendo se eu capturo de muito longe, eu começo a ter reflexos aqui na íris, né? Íris é essa partezinha aqui do olho. E ele tem padrões complexos, o que é ótimo para a biometria, porque tendo padrões complexos, eu consigo distinguir um padrão de outro. E esse método aqui usa justamente essa ideia, que é, ele vai pegar aqui na íris, vai fazer uma transformada lá de alta frequência, né, passar um RAR aqui, um Gabor, para várias regiões da íris. Né? Como os padrões são distintos, aí o que ele faz? Ele assume que coleta de duas íris para ter o mesmo padrão no mesmo local tem que ser da mesma pessoa. A probabilidade é muito baixa de ter o mesmo padrão no mesmo local. E para isso, ele faz essa assinatura aqui, que basicamente ele tira uma transformada de alta frequência, né, um Gabor, e lineariza. Acima de 0 vai para 1, abaixo de 0 vai para 0. Né? Então ele tem como se fosse uma string de bits. Né? Ele vai ter uma string de bits com 2048 bits. Então cada íris é representada com 2048 bits, né? Ou seja, compacto, né? Muito mais barato do que guardar uma foto da íris. E rápido, porque ele consegue fazer distância de Hamming, né? Que é basicamente o Shor das duas strings de bits. Né? Então eu tenho 2048 aqui, 2048 aqui, tiro o Hamming, aqui ele coloca uma máscara, mas vocês podem ignorar isso aqui, imagine só essa parte aqui. Código A, Shor, código B. Isso aí você faz em hardware, né? Tem operações de hardware para fazer isso. Tanto que esse paper ele consegue 300 mil matchings por segundo em 2004. Né? Então hoje em dia é muito mais que isso, né? Os processadores estão muito melhores. Então com isso ele consegue um sistema bom e muito difícil de duas íris, né? Ou seja, dois padrões de 2048 bits casarem pelo acaso, né? By chance, que é esse gráfico aqui. Essa aqui é a distribuição do falso match de acordo com em função da distância de Hamming. Então, quanto mais para a esquerda aqui, menor a distância de Hamming, ou seja, os bits têm que estar mais parecidos. E o que ele mostra? A chance de você ter um falso casamento em função do limiar, ou seja, conforme você vai descendo mais para a esquerda aqui, vai aumentando, né? vai diminuindo a chance. Ou seja, se você seta ele para 0,29, é 1 em 13 bilhões, ou seja, já foi a população do mundo. Né? Então você consegue, né, esse é um estudo teórico, né, mas você consegue setar um limiar do sistema que você garante que não vai ter um matching incorreto, né, o que é muito bom. Mas aí vem o problema do quê? Isso é para verificação, ou seja, eu peguei um cara, né, um template, peguei uma foto que eu tirei agora e vou casar. É um casamento só. Mas se eu for fazer identificação, eu tenho que fazer, né, identificação, o que eu quero fazer? Eu quero pegar um teste que eu coletei agora e testar contra todo mundo na base. Ou seja, se eu tenho N pessoas na base, eu tenho que fazer N testes. E ele tem que passar nesses N testes. Então, o que eu tinha lá, a probabilidade do falso match na verificação, que era P1, agora eu tenho essa probabilidade aqui, dele passar nos N testes. Então, é 1 menos 1 menos P1 elevado a N. Então, se essa probabilidade, por mais que seja alta, né, a chance do falso match é muito baixa, eu tenho N execuções dessas, eu tenho que passar em todos os testes. Né? Então, um exemplo, se eu tenho um falso match de 0,1%, ou seja, 1 a cada 1000 está errado. Então, para uma verificação, provavelmente todo mundo que está aqui dificilmente daria algum erro. Mas agora, se eu tenho 200 pessoas, essa probabilidade aqui de eu pegar dois indivíduos distintos e falar que identificar ele incorretamente, já subiu para 18%. Agora, se eu tiver 2.000 pessoas, sobe para 86%. Né? Então, é por isso que eu falei no início. A identificação é muito mais complicada do que a verificação, porque você tem que executar ela múltiplas vezes, que é o número de indivíduos
no sistema, né? Imagine contas de banco, tem 5 milhões de clientes. Então esse cara aqui vai ser 5 milhões. Para eu conseguir que essa probabilidade seja muito baixa, o meu FAR, né, o False Acceptance Rate, vai ter que ser baixíssimo. Para íris eu consigo, né, o resultado teórico mostrou. Mas para faces, dificilmente eu vou conseguir, porque os melhores sistemas de reconhecimento de faces hoje dificilmente operam a 10 a menos 5, né? Ou seja, um erro a cada 100 mil. Né? Então eu não consigo fazer para faces ainda, consigo fazer para íris. Aqui é só um exemplo, né? Então eu tenho o FAR 10 a menos 9, né? 1 a 1 bilhão, um erro a cada 1 bilhão. Então eu consigo com probabilidade bem baixa, né? A probabilidade de ter erro num sistema de identificação com 20 mil pessoas é baixa. Mas a hora que eu começo a subir, agora eu tenho 1 a 1 milhão, aí já está em 1% de chance de dar erro, né? Quase 2%. 10 a menos 5, 1 a cada 100 mil, já subiu para 18%. Ou seja, eu não posso confiar nesses sistemas. Né? Esses sistemas não são bem... não consigo confiar em alguns traits biométricos. Né? Faces é um exemplo desses. O ideal seria um sistema baseado em íris, mas íris tem um problema da aquisição. Eu não consigo adquirir a informação da íris à distância. Agora, chegando mais na parte final da apresentação, depois desses conceitos, eu vou falar um pouquinho sobre alguns desafios da biometria em vigilância, né, que é muito alinhado com, né, muitos desses do que eu vou mostrar são trabalhos que a gente faz lá no laboratório da aplicação de biometria em vigilância, né. Alguns são trabalhos, alguns são desafios, né. Só alguns conceitos sobre vigilância, só um slide. Como eu falei no início, eu não quero simplesmente colocar uma câmera e filmar e gravar para olhar depois. Eu quero analisar o vídeo conforme ele vai acontecendo, né? Eu quero analisar a cena conforme as ações estão ocorrendo. E para isso, né, aqui imagine que você tenha os dados entrando, eu tenho que resolver múltiplos problemas. Né? Os dados vão entrar, eu vou ter que criar uma representação do vídeo, né, transformar em features. Aí eu vou ter que fazer uma filtragem das imagens, detectar os pedestres, né, detectar quem está andando na cena, rastrear essa pessoa ao longo do tempo, ao longo de múltiplas câmeras, né, que seria o tracking, a reidentificação, estimar a pose, né, às vezes é importante saber se a pessoa está apontando para alguém, isso pode ser uma dica sobre alguma ação suspeita, reconhecer a pessoa, né, o face recognition, que não precisa necessariamente ser pela face, e reconhecer as atividades que ela está fazendo e as ações. Né? Ela está andando, está correndo, está conversando com alguém, tem algum comportamento de grupo, para extrair um conhecimento da cena. E note que tudo isso aqui tem que ser feito em tempo real. Né? Assim como tinha no carro autônomo, aqui é a mesma coisa. Tem que fazer tudo isso em tempo real para garantir que o operador do sistema consiga tomar uma decisão. Né? Ele consiga, mande alguém para olhar o que está acontecendo em tal lugar. Então são vários problemas que têm que ser resolvidos, incluindo a parte da biometria aqui na identificação. Mas não é um problema simples, né? Eu sempre mostro essa imagem aqui. O ideal é reconhecer todo mundo que está nessa cena. Mas isso é complicado, né? A gente está longe de conseguir isso. Né? Então quando vem lá o Facebook falar, consigo reconhecimento com a acurácia do humano, eu preciso mais que isso. Né? O humano não consegue identificar aqui. Será que eu consigo criar um sistema biométrico que identifique essas pessoas? Pode ter algum ladrão aqui, né? Se eu quiser, né? Pode ser que, se eu conseguir identificar, pode ter uma pessoa de interesse. Né? Então, isso é um desafio né, a sistemas biométricos em vigilância. Outro é a qualidade dos dados. Né? Então, eu tenho aqui a pessoa, eu consigo ver a face, mas como a gente já viu, face não tem um resultado tão bom. Será que eu consigo reconhecer a íris a essa distância? Será que eu tenho uma câmera suficientemente boa para efetuar o reconhecimento de íris? Esse é um desafio, né? Ou reconhecer periocular, né, essa região em torno do olho, que já ajuda bastante também. Será que dá para fazer nessas imagens? Então esse é o problema. O spoofing, né, que eu já comentei, que é, aqui tem uma foto real,
né, que eu tirei com câmera, e aqui é uma foto da foto. Né? Eu poderia estar apresentando ao sistema biométrico uma foto da foto, um vídeo de um vídeo, ou uma máscara da pessoa, ou a digital com silicone, né, com uma digital de outra pessoa, ou uma lente na íris para se passar por outra pessoa. Né? Então eu preciso fazer esse reconhecimento aqui. Primeira etapa de um sistema biométrico é o reconhecedor de spoofing, ou seja, alguém está tentando atacar o sistema ou não. É uma pessoa viva, né, que a gente chama liveness detection, é alguém de verdade ou é alguém simulando ser alguém. Né? Esse é um problema difícil também de resolver. Outro problema que eu não comentei aqui é o OpenSet, ou seja, quero fazer identificação, só que eu tenho a galeria lá com alguns indivíduos, mas a maioria é desconhecido. Eu consigo descobrir se a pessoa pertence à galeria ou não? Então é como se eu tivesse N indivíduos mais um. Esse mais um é desconhecido. Parece simples, mas é difícil. É um problema bem complicado de resolver. Então, basicamente, o que você quer falar? Você quer criar um classificador, então você tem que praticamente associar a verificação com a identificação. Primeiro você fala, essa pessoa é conhecida ou não é, depois você efetua a identificação. Né? Então, 2 passos, você já tem ruído na identificação, já tem ruído na verificação, imagine quando se juntam os dois. Né? Piora ainda mais. Esse é um tópico de pesquisa bastante ativo hoje em dia. Outra abordagem é identificação de pessoas em múltiplas câmeras. Né? Essa aqui é uma câmera ali no corredor do DCC, outra câmera, tem uma pessoa passando aqui e a mesma pessoa passou ali. É a mesma pessoa? Né? Poderia estar num outro andar. Aí você consegue rastrear essa pessoa ao longo do tempo. Né? Ali no DCC a gente tem 74 câmeras. Né? Será que você consegue pegar alguém e rastrear ele ao longo do tempo no prédio? Você tem que fazer identificação entre câmeras. Isso é mais difícil ainda porque a qualidade de aquisição aqui e aqui é muito distinto. A pessoa estava vindo de frente aqui, indo de costas aqui. Não posso usar face. Né? Então é um problema bem complicado, chamado reidentificação de pessoas. E por último, uma outra abordagem que tem começado, está começando a ser utilizada, né, como o Douglas falou antes, é a utilização de multissensores, né, a fusão de múltiplos sensores. Aqui você usaria o vídeo com sensores, por exemplo, o celular. Né? Você tem o celular hoje que tem vários sensores, acelerômetro, giroscópio. Então, se a pessoa estiver carregando um celular, né, um smartphone, e você tiver acesso a esses dados, você consegue fazer a identificação biométrica de modo mais fácil do que se usar só os dados visuais. Né? Aí tem vários problemas que aparecem, né? Que é, por exemplo, a sincronização desses 2 dados. Né? Como que eu sei a hora que apareceu um pico aqui, qual frame que está aqui? Não dá para assumir que a câmera de vigilância está sincronizada com o teu celular. Também não dá para assumir que todos os celulares têm um sensor de qualidade igual. Né? Então é um problema bem difícil, mas é promissor. Né? Tem papers que mostram que a identificação biométrica a partir de dados sensores, né, acelerômetro, é muito boa. Né? Então é um caminho promissor aí para o futuro dessa pesquisa que aplica biometria em sistemas de vigilância. Né? Pensem no sistema de vigilância como um sistema grande, né, que integra múltiplas fontes de informação. Né? Isso aqui é o sensor acelerômetro, mas podia ser áudio, poderia ser dados textuais, né, que a pessoa, né, posição da pessoa com GPS, o que ela digitou lá numa rede social. Então você pode integrar toda essa informação para fazer vigilância e biometria, mas aí começa a ficar bem mais complexo. Então era isso que eu tinha a falar. Obrigado, estou aberto para questões. A dúvida é a seguinte, você falou a questão de identificação por íris, né, por causa dos padrões, né, biológicos ali. Mas e quando, por exemplo, o sistema padronizado
colher a biometria da pessoa só por íris, não por outro meio. Aí a pessoa tem alguma deformidade no globo ocular que não tem como capturar íris, por exemplo. A pessoa que tem glaucoma, né, costuma ter o olho às vezes estufado ou assim, com anatomia diferente. Como que vai capturar a íris dessa pessoa para ela cadastrar no sistema e poder fazer as mesmas coisas? Isso daí não dá. É a mesma coisa da digital no Detran. Por exemplo, eu tenho problemas com isso. Dificilmente eu consigo passar na primeira vez, porque tem, né, alguma coisa na minúcia da digital. Aí não tem, aí a maneira de resolver é integrar outras biometrias. Né? Então, quando eu falei padronização, é padronização dentro de uma biometria. O ideal é que você tenha um sistema multibiométrico que possa, né, que use digital com íris, com face, de forma combinada. O problema disso é a coleta, né? Porque aí você vai ter que fazer um esforço muito maior para coletar todos esses dados. Esse método que eu comentei ali, de íris, que tinha parte da distância de Hamming e a máscara, né? Ele até faz isso. Se tiver pequenas alterações na íris, ele consegue descartar. Mas se você tem uma doença que altera a íris como um todo, aí não funcionaria, você teria que usar uma outra biometria. Então a integração das biometrias que seria a solução para esse caso. Beleza. Obrigada. Boa tarde. A minha pergunta é mais, a gente vê muitos tipos de identificação, muito associados mais ao visual, né? A como é digital, a própria íris. Eu queria saber se já tem alguma tecnologia, igual a gente viu quando o colega apresentou sobre a observação da Terra, né? Não, vamos começar a ver, por exemplo, a gente começou a usar uma câmera infravermelha, como que o corpo responde a isso. Se para o corpo humano tem alguma coisa, principalmente lá no metrô, né? Você não precisaria de ter uma imagem, não sei. Tem um padrão térmico também da pessoa, principalmente para face, você consegue reconhecer, por exemplo, você consegue criar os templates a partir do espectro visual, né, que é uma foto normal, e reconhecer no espectro termal. Né? Então isso dá para fazer. Tem outras biometrias, mas como eu falei, é mais difícil de você coletar os dados. Né? Por exemplo, um slide que eu pulei aqui, esse aqui. Né? Então se você tem isso aqui é uma biometria, a patela do joelho é uma biometria. O problema é coletar esses dados. Né? Então, se você tem o tempo e tem o sensoriamento suficiente, né, você consegue lá fazer um MRI na pessoa, ótimo, você vai conseguir resultado muito bom. O que a gente busca eu quero estar distante da pessoa, né, sem, de preferência, né, do ponto de vista de vigilância, sem interferir com ela e ainda assim conseguir coletar os dados biométricos. Né? Então, assim, um caminho que eu acho viável atualmente é juntar visual com sensor, né? Com smartphone, porque isso todo mundo carrega algum smartphone que tem algum sensor. Você estava falando de impressão digital como meio biométrico. Os celulares hoje em dia usam sensor de impressão digital, né? Só que o sensor ele é menor do que seria o total da área da impressão digital, né? Tem alguma coisa a ver, alguma maior chance de um impostor entrar pelo fato de o sensor pegar só uma parte da impressão digital? Sim, você reduz o número de minúcias que você tem ali. Não sei se quando você cadastra no celular, ele pede para você cadastrar várias posições do dedo, né? O que ele faz? É como se ele estivesse compondo a digital do dedo, né? Você vai colocando as várias posições e ele vai compondo uma digital. E aí quando você vai testar, você coloca só uma digital, ele vai pegar um pedaço, ele vai registrar com aquilo que foi capturado no início, mas existe a chance, porque esses métodos, assim como o de íris, ele confia muito na chance, baixa probabilidade de casar dois padrões que são de pessoas distintas. Se você reduz a área, né, de sensoriamento do dedo, você vai ter menos padrões, então aumenta a chance de um impostor entrar. Aí para corrigir isso, você tem que aumentar o limiar, reduzir a chance de um false acceptance. Né? É o jeito que o sistema dá conta disso.
mas você tem menos informações. Pessoal, vamos agradecer ao professor e ainda mais uma vez.